Passamos a apresentar Justiça Além da Vida, obra de José Carlos de Luca, adaptada por Amilcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carbone. Nossas desavenças começaram no relacionamento íntimo. Dantas era vigoroso, mas começou a ter dificuldades no ato sexual. Falta de interesse? Pelo contrário, ele sempre foi muito fogoso. O problema é que ficou impotente. E qual foi a reação da senhora? No início pensei que fosse algo passageiro, não dei muita importância e nem ele mesmo. Mas com o passar do tempo, a situação agravou-se. Dantas ficou muito perturbado, perdeu a alegria de viver, deixou de se cuidar e a sua autoestima foi a zero. Passou a beber muito, ia alcoolizado para a cama e ficava tudo muito pior. Mas a senhora não tentou ajudá-lo? Ai, e como tentei? O senhor nem imagina quanto. Procurava dialogar, dava-lhe conselhos, insistia para que procurasse um médico, mas ele não queria nem tocar no assunto. Como ainda sou jovem, ele se martirizava. Achava que eu iria abandoná-lo por causa do problema. O seu ciúme começou a fazer com que visse fantasmas onde não existiam. Passou a vigiar os meus passos, meus telefonemas, vasculhava minhas coisas, remexia minhas gavetas, procurando alguma coisa que me comprometesse. Cismou que eu tinha um romance com um dos diretores da empresa, tornou-se agressivo e passamos a discutir por qualquer motivo. Contudo... Contudo? Eu nunca o traí, doutor. Eu o amo. Acredito na senhora. Mas o que fez seu marido optar pela separação? Ele disse que como não podia mais ser o homem da minha vida e como eu tinha um amante, a melhor solução seria o divórcio. E a senhora aceitou, assim, de pronto? Claro que não, doutor. Rejeitei a ideia. Tentei evitar o quanto minhas forças permitiram, porém, não tive como resistir às pressões do meu marido. Cheguei a renunciar à maior parte dos meus bens para mostrar-lhe que não tinha o menor interesse em me separar dele. E quero que fique bem claro para o senhor que não desejo a separação. O diálogo prosseguiu por quase meia hora. Por fim... Bem, doutor, já disse tudo o que o senhor desejava saber. Desculpe-me, mas preciso voltar para casa. Claro, não vou tomar mais o seu tempo. Obrigado por ter aberto o seu coração. Tenha uma boa tarde. A senhora também. O Dr. Romualdo me afirmou que a traição se consumou. Entretanto, Dona Beatriz negou e me pareceu sincera. Quem estará mentindo? Que Deus me ajude a fazer justiça. No dia da audiência, Mário estava tenso, pois era sua primeira atuação como advogado. Preciso me acalmar. Se continuar nervoso como estou, não vou conseguir desempenhar meu trabalho a contento. Posso entrar, Mário? Claro, Dr. Romualdo. Deseja alguma coisa? Vim saber se está preparado para a audiência de logo mais. Estou sim. Todos os detalhes já estão acertados. O senhor gostaria de examinar a petição? Se me permite. Claro. Aqui está. Vejamos. Muito bem. Está correto. Agora é só despachar a petição com o juiz e apresentar o casal para a audiência de conciliação. Isso não deve demorar mais do que 20 minutos. E lembre-se, não crie incidentes, por favor. Limite-se a cumprir sua obrigação de advogado. Nunca se esqueça de que o Dantas é o cliente que pagará os nossos honorários. Entendeu? O senhor já me disse isso mais de 100 vezes. Mas nunca é demais repetir. Assim que terminar a audiência, venha logo para o escritório. E com o nosso cheque.
Cheque? Ora, o cheque dos nossos honorários, meu caro doutor. E posso saber o valor desse cheque? 200 mil reais. Tudo isso? E você terá uma participação de 10%. Isso quer dizer que eu vou receber... 20 mil reais. Nossa, eu nunca ganhei tanto dinheiro em toda a minha vida. Pois é, meu jovem e caro doutor. E isso é só o começo. Como eu lhe disse quando o contratei, você pode ter um futuro brilhante em nosso escritório. Por isso, vá à audiência, separe esse casal e volte com os nossos tão sonhados honorários. Vou fazer o que está me dizendo. Você me parece nervoso. E estou. O senhor deve compreender que é a primeira vez que vou atuar. Pois controle esses nervos ou acabará metendo os pés pelas mãos. Um advogado deve manter a calma em qualquer circunstância. Nunca se esqueça disso. Bem, boa sorte. Obrigado. 20 mil reais. É uma quantia que não se pode desprezar. O jovem advogado dirigiu-se para o fórum pensando na possibilidade de receber a sua porcentagem, que para ele significava uma pequena fortuna. Com ela, poderia pagar o aluguel atrasado, acertar parte do crédito educativo, liquidar as prestações da compra do primeiro terno e ainda sobraria algum dinheiro. Mas, quando entrou no prédio do fórum, veio-lhe à mente as palavras do professor Otaviano sobre a justiça. A justiça é que é o fim, e por isso jamais deve sair dos pensamentos dos senhores. Um advogado que não luta pela justiça em todas as suas causas não é digno da advocacia. Um juiz distante da justiça também não será digno da toga. Um promotor que não prova justiça de igual modo não honrará o seu ministério. Sálvio, seu protetor espiritual, invisível aos seus olhos, esforçava-se para intuí-lo a conversar com o juiz. Um funcionário me informou que a petição foi encaminhada para a terceira vara da família e o Dr. Lauro de Mendonça é o juiz. Vou tentar falar com ele antes da audiência. O Dr. Romualdo vai ficar furioso, mas não posso ir contra a minha consciência. Instantes depois, Mário estava diante do magistrado, homem de aproximadamente 50 anos e uma grande experiência no seu trabalho. Um tanto tenso, o jovem advogado disse-lhe: Dr. Lauro, sou advogado. Meu nome é Mário Rodrigues Gonçalves. No que posso ajudá-lo? Dei entrada no pedido de separação amigável e a sua vara foi sorteada para examinar o caso. E qual é o problema? Eu gostaria de lhe fazer um pedido. Que pedido? Por favor, tente a conciliação do casal. Não tive êxito nas minhas acanhadas tentativas, mas tenho esperanças de que o senhor terá mais sorte. É do meu dever legal agir dessa maneira? Não haverá sociedade harmonizada com lares desfeitos. Não haverá paz no mundo com famílias destruídas. Tentarei a conciliação dentro das minhas possibilidades, como faço em todos os casos. Não se preocupe. Muito obrigado, meritíssimo. Mário saiu e dirigiu-se à sala dos advogados, onde encontrou o casal que o aguardava. Cumprimentaram-se e Mário disse a eles: Ainda há tempo dos senhores desistirem. Daqui a pouco estarão na sala do juiz e terão a última chance de conciliação. Estão mesmo certos de que querem colocar um ponto final nesse casamento? Pouco antes da audiência na sala do juiz: Meu Deus, rogo seu amparo para o reto cumprimento do meu dever. Jesus, mestre amado, sinto-me pequeno para julgar o meu semelhante. Como cristão, sei da importância da família. Dai-me a inspiração para julgar com honestidade, compreensão e amor. Após essa pequena prece, o juiz dirigiu-se a um funcionário que estava à porta de sua sala e... Por favor, introduza o casal.
Quando o casal entrou, 2 espíritos de baixa condição evolutiva que acompanhavam Dantas, antigos comparsas de outras vidas e que ansiavam pela separação, foram barrados, porque a sala estava protegida por vibrações superiores estabelecidas pelo caráter íntegro do juiz. Muitos espíritos que foram juízes, promotores, advogados, costumam prestar valioso auxílio espiritual aos profissionais que atuam na área. Na sala do juiz, essa proteção era fortalecida devido à sua alta espiritualidade, além da sua prece facilitar a ligação com os espíritos protetores. O juiz examinou o processo e verificou que era o patrocinado pelo jovem advogado que estivera com ele momentos antes. Mário estava do lado de fora, próximo à sala, porque a lei determina que o casal seja ouvido reservadamente. Depois de examinar o teor da petição... Pois bem, está em minhas mãos o pedido de separação judicial dos senhores. É meu dever legal, porém, como representante do Estado, fazer-lhes algumas perguntas e considerações. Em primeiro lugar, gostaria de saber se é da livre vontade dos senhores obter a separação. Sim, doutor. E a senhora? Bem, excelência, acho que não tem mais jeito. Eu, no fundo, não desejo me separar. Mas meu marido entende que não há outra saída para nós. Depois de várias tentativas de reconciliação, todas negadas por ele, o divórcio tornou-se a única solução para nossos problemas. Não há mais jeito, doutor. Mas sua esposa acabou de afirmar que pessoalmente não deseja se separar do senhor. Isso não lhe toca o coração? Não me sensibilizam as declarações dessa mulher. Noto muita mágoa em suas palavras, senhor Dantas. Pergunte a ela a razão da minha dor. Pergunte a ela por que sangra o meu coração e por que minha alma está dilacerada. A senhora pode responder? Sim. Por favor? Senhor juiz, talvez ele tenha razão. Admito a minha parcela de responsabilidade, embora tenha negado isso ao meu advogado. Diante do problema que enfrentamos, nosso relacionamento esfriou, perdeu o encantamento dos primeiros anos. Inevitavelmente conheci outro homem que se interessou por mim. A princípio, achei que o ciúme poderia ser uma boa estratégia para reconquistar meu marido. Porém, o resultado não foi o esperado. Nossa convivência piorou. Fiquei irada e estabeleci relacionamento com um homem que tentava me seduzir. E em pouco tempo, estava envolvida nas teias do adultério. Sinto-me envergonhada em relatar tais fatos. Não admitiu meu advogado, mas sou culpada. Eu sou culpada, meritíssimo. Dantas começou a chorar também. O amor e o ódio se misturavam com as lágrimas derramadas, demonstrando que ali estavam 2 almas que se amavam, mas que ainda não haviam aprendido a conviver nas bases do respeito mútuo, do apoio sincero e da fraternidade. Beatriz prosseguiu. Como lhe disse, meritíssimo, sinto-me responsável pela separação. Não posso negar o adultério, mas creio que o meu marido me precipitou para esse abismo que hoje me corrói. Pergunte a ele se não fui jogada para as feras. Ele se fechou inteiramente para mim. Fui desprezada, abandonada. Já não me beijava, não me tocava, não me convidava para sair, não me escrevia cartas de amor como outrora. Tornou-se agressivo, ríspido e alcoólatra. Era como se eu estivesse vivendo com um estranho. Ele jamais procurou entender o que eu estava passando. Eu não lhe disse, meritíssimo? Como posso manter o casamento com uma mulher que não soube honrar meu nome? Impossível! Impossível! O juiz refletiu por instantes, depois disse: De fato, o adultério é grave infração que se comete no casamento. Contudo, em minha experiência de magistrado, tenho percebido que, não raro, o cônjuge que procura relacionamento fora do lar o faz porque não está encontrando no seu legítimo parceiro todos os anseios que esperava de uma vida a 2.
Não será esse o caso, Sr. Dantas? Talvez, doutor. Reflita bem, Sr. Dantas. Eu admito que não foi um modelo de esposo. Enfrento problema de ordem íntima e isso me esgota a alma. Que espécie de problema? Ora, meritíssimo, o que mais pode aniquilar a vida de um homem? Sou um inválido. Inválido? Sou impotente. Não sirvo para minha mulher. Não posso ser o homem da vida dela. Que desgraça maior poderia ter me acontecido? O senhor faz ideia do que significa isso para um homem? Sr. Dantas, não considero que isso seja uma desgraça. Como não, meritíssimo? Desgraça seria se o senhor fosse portador de uma doença incurável. A grande desgraça que acomete o senhor talvez seja a desinformação. Como assim? A maior parte dos homens confunde impotência sexual com masculinidade. Ignoram que a impotência pode estar relacionada ao uso do cigarro, álcool ou drogas. Ou problemas como diabetes, estresse, efeitos colaterais de medicamentos. Eu tentei dizer isso a ele inúmeras vezes, meritíssimo, mas ele não me dava ouvidos. Fugia do assunto como o diabo da cruz. O senhor fuma? Sim. Fumo e bebo e vivo constantemente estressado. Mas isso tem cura? É claro, Sr. Dantas. Homens impotentes podem ser curados com terapia, medicamentos e até cirurgia. Aconselho-o a procurar um especialista. Esse problema estará resolvido muito em breve. Porém, acredito que o senhor sofre de uma impotência muito mais grave. E qual é, doutor? É a impotência do perdão. Não se ignora que sua esposa tenha violado graves leis do matrimônio. No entanto, é justo ponderar de que, de alguma forma, o senhor contribuiu para essa situação. Se tivesse sido mais atencioso com ela, se não tivesse esquecido que a mulher precisa de carinho muito mais do que de sexo, se tivesse procurado ajuda, teria evitado todo esse quadro desolador para o senhor e para ela. O senhor fuma? Sim, fumo e bebo e vivo constantemente estressado. Mas isso tem cura? É claro, Sr. Dantas. Homens impotentes podem ser curados com terapia, medicamentos e até cirurgia. Aconselho-o a procurar um especialista. Esse problema estará resolvido muito em breve. Porém, acredito que o senhor sofre de impotência muito mais grave. E qual é, doutor? É a impotência do perdão. Não se ignora que sua esposa tenha violado graves leis do matrimônio. No entanto, é justo ponderar de que, de alguma forma, o senhor contribuiu para essa situação. Se tivesse sido mais atencioso com ela, se não tivesse esquecido que a mulher precisa de carinho muito mais do que de sexo, se tivesse procurado ajuda, teria evitado todo esse quadro desolador para o senhor e para ela. Doía em Dantas reconhecer sua parcela de responsabilidade. E o juiz prosseguiu. Sem estar com pedras nas mãos, observo que tanto um como outros são responsáveis pela situação. Curiosamente, os dois estão certos nas queixas, mas errados nas atitudes. Todavia, agora poderão mudar isso. Se assinarem o divórcio, levarão para o túmulo a sentença lavrada com as tintas do orgulho. No entanto, poderão dar um outro fim a essa triste novela. Basta que ponham no altar do seu coração o mesmo sentimento que um dia os uniu. Senhor Dantas, diga-me, ainda ama sua esposa? Dantas abaixa a cabeça sem responder. O juiz espera alguns segundos e prossegue. Olhe para ela, esqueça o seu erro e responda a minha pergunta. O senhor ainda a ama? Sim, doutor. Eu a amo como nunca amei mulher alguma nesta vida. Muito bem. Beatriz olha-o emocionada e esforça-se para não chorar. E a senhora, dona Beatriz, ama o seu esposo? Como não amá-lo, meritíssimo? Ele é a razão da minha vida. Jamais serei feliz com outro homem. Ainda que ele não se cure da impotência, o que não acredito, meu maior desejo é envelhecer ao seu lado. Bem, diante do que ouvi,
acredito que esse amor merece uma nova chance. Se os senhores se derem essa nova oportunidade, saibam que precisarão reconstruir o casamento em bases de maior compreensão e tolerância. Cada dia será uma nova oportunidade de reconquistar a confiança perdida, a paixão apagada, a cumplicidade. E olhando firme para os dois, perguntou: E então, estão dispostos a reiniciar uma nova fase na vida de vocês? Beatriz olha para o marido, esperando uma resposta, mas como ele nada diz... De minha parte, é o que mais desejo, meritíssimo. E o senhor, o que me diz? Bem, eu me recordei de uma música cantada por Gonzaguinha e que marcou muito nossa vida conjugal, cujo título responde à minha pergunta. Começaria tudo outra vez. Muito bem, senhores. Sendo assim, permito-me convidá-los para que se deem as mãos e refaçam os compromissos matrimoniais. Antes, porém... Dirigindo-se para o funcionário que se encontrava próximo à porta, o juiz ordena: Faça entrar o Dr. Mário Rodrigues Gonçalves. Mário ficou espantado ao entrar na sala e encontrar o casal de mãos dadas como dois namoradinhos apaixonados. Meu prezado Dr. Mário, nossos esforços para a conciliação do casal não foram inúteis. Depois de algumas ponderações, eles resolveram se dar nova chance e, por enquanto, o pedido de separação ficará arquivado. Graças a Deus. Quero louvar o seu esforço, a sua dedicação, pois sei que o senhor também colaborou para o sucesso da conciliação que hoje, mercê da misericórdia divina, logramos obter. Transmito ao casal os meus profundos votos de uma vida conjugal harmoniosa e cheia de bênçãos celestiais. Que os anjos do céu os abençoem. Está encerrada a audiência. Assim que o juiz deixou a sala... Parabéns, senhor Dantas. Parabéns, dona Beatriz. Acreditem que essa decisão me deixou muito feliz. Nós também estamos felizes, doutor. E só temos a agradecer o seu esforço para este desfecho. A alegria que vejo no semblante dos senhores é a minha maior recompensa. Tenha uma boa tarde. Beatriz, Não diga nada, Dantas. Nenhuma palavra vai substituir a felicidade que estou sentindo neste momento. Apenas me abrace e repita que me ama como eu te amo. E hei de amá-la até o fim dos nossos dias. Me dá um beijo. Com todo o meu coração. Uma hora depois, Mário chega ao escritório muito alegre e satisfeito. Romualdo vai ao seu encontro. Ora, vejam quem está chegando. Boa tarde, Dr. Romualdo. E pela sua cara de alegria, deve trazer um cheque bem gordo na pasta. Acho que tenho uma notícia melhor, Dr. Romualdo. Melhor? Não me diga que o Dantas engordou o nosso cheque. Não se trata disso, doutor. Não? O que foi melhor, então? O casal se reconciliou. O quê? Isto é uma brincadeira? Eu não brinco com assunto sério. Você está me dizendo que aqueles dois desistiram da separação? É isso mesmo. Reconciliaram-se e estão mais felizes do que nunca. E pode me dizer qual foi a sua participação nesse caso? Bem, desde o primeiro contato com o casal, eu senti que a separação não era a solução. Conversei reservadamente com Dona Beatriz para saber os reais motivos e a minha convicção foi reforçada. Hoje, antes da audiência, falei com o juiz, o Dr. Lauro, e pedi para ele envidar esforços para a união dos cônjuges. Eu não acredito que você fez uma coisa dessas. Mas que droga! E agora, Dr. Mário? Me diga quem é que vai pagar o nosso prejuízo de 200 mil reais, hein? Eu pensei que o senhor ficaria satisfeito com a felicidade do seu cliente. Ora, seu doutorzinho de meia tigela! Não me interessa a felicidade barata que você arrumou para eles, se o meu cofre está vazio.
Que se dane a família, o Dantas e a maldita esposa adúltera! Por favor, não fale assim. A família é muito importante e eu sou a prova disso. Passei fome quando menino, sofri humilhações, mas o amor que havia entre meus familiares me deu forças. Hoje eu poderia ser um bandido, estar preso, mas graças a Deus sou um homem honesto e honrado. Acho que o senhor deveria rever os seus conceitos. Ah, sim, é verdade. Eu vou rever o primeiro deles agora. Você está despedido! Como? Despedido, eu falei. Passe na tesouraria, receba o seu saldo de salário e nunca mais pise aqui. Nunca mais, entendeu? Mas, Dr. Romualdo... Fora do meu escritório, seu imbecil! Fora! Desolado, Mário caminha em direção à sua casa com a cabeça aturdida. Meu Deus, estou desempregado. Mas o que foi que eu fiz de errado? E agora, como vou saldar os meus compromissos, o crédito educativo? E como vou contar isso para minha mãe? Romualdo permaneceu no escritório possesso. Não se conformava por ter perdido um cheque de R$200 mil por causa da interferência de Mário. Eu não devia ter dado essa causa para aquele advogadozinho metido a honesto. Interferiu junto ao juiz para não desintegrar a família. Aquele idiota! Pela sua mente apareciam cenas de sua infância e o trauma terrível que marcou sua alma para sempre. Reviu o lar muito rico, as viagens constantes para o exterior, o colégio conceituado onde estudou. Mas reviu também a cena do dia em que voltou mais cedo da aula e ouviu uma áspera discussão no quarto dos pais. Parecia ainda ouvir o pai chamar a mãe de prostituta, adúltera, infiel, e lembrou-se quando abriu a porta e viu a mãe sobre o leito conjugal ao lado de um homem desconhecido. O pai expulsando-os do jeito em que se encontravam e a tristeza de nunca mais saber notícias dela. Por um mecanismo de transferência, para ele toda mulher é pecaminosa e deseja ver a mãe castigada em cada mulher punida por adultério. Família! Família! Se aquele imbecil soubesse como odeio a família! Já faz 3 semanas que estou desempregado, mãe. Meu saldo de salário mal deu para pagar as contas mais urgentes. O que vai ser de nós? Deus há de dar um jeito. Não se desespere, meu filho. Eu não me conformo com esta situação. Tenho saído todos os dias procurando trabalho, mas todas as portas parecem estar fechadas para mim. Você nunca pensou em advogar por conta própria, ter o seu próprio escritório? Claro que sim, mas de que jeito? Em primeiro lugar, precisaria alugar um salão, um telefone. E eu sou um duro, mãe. Mas você poderia abrir o escritório na sala da frente da nossa casa. Neste bairro, ao lado de uma favela? Oh, mãe, morreríamos de fome. Mas que maneira de falar dos nossos vizinhos, filho. Não se trata de preconceito, mas para se ter uma boa clientela, é preciso um escritório de nível e num bairro mais central. As ruas aqui nem nome têm. Quem iria me procurar neste buraco? E depois, essa gente mal tem o que comer, como iriam pagar um advogado? Acho que falei bobagem mesmo. Mas não vamos desanimar. Confiemos em Deus, filho. Já estivemos em situação bem pior e conseguimos nos levantar. Logo, logo você arruma outro emprego. Tomara que a senhora esteja certa. Ana pensou um pouco, depois perguntou ao filho. Mário, você se lembra da dona Lourdinha? A benzedeira? Ela mesma. Não gostaria que ela te benzesse? Será que isso resolve alguma coisa? Acho que sim. Ela já ajudou muita gente. E ouvi dizer que faz até curas.
A criançada da favela não sai da casa dela e todos só falam bem da dona Lourdinha. Vamos lá, filho. Se o benzimento não fizer bem, tenho certeza que mal também não fará. E ela cobra? Claro que não. Então, vamos, ora. Dona Lourdinha era muito querida por toda a população da favela. Tratava-se de uma senhora viúva que se dedicava a cuidar dos sofredores. Ela ouvia, dava conselhos, orientava. Não havia posto de saúde no bairro, por isso os doentes recorriam aos seus benzimentos. Até partos ela fazia, porque o hospital ficava muito distante. Na verdade, a mulher era o socorro espiritual do pessoal da favela. Assim que chegaram à casa da benzedeira, Mário observou que só haviam 2 cômodos e muito simples. Em que posso ajudar, dona Ana? Eu trouxe o meu filho para a senhora dar sua proteção. Ele anda muito desnorteado. Quem dá a proteção é Deus, dona Ana. Eu sou apenas o instrumento. Empresto as minhas orações e amizade aos que me procuram. E então, meu filho, vamos orar. Realmente estou precisando. Concentre-se, por favor. Ela fechou os olhos, colocou as mãos sobre a cabeça de Mário e iniciou uma prece. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Terminada a prece, a senhora continuou com as mãos sobre a cabeça de Mário. Agora, totalmente envolvida por Sálvio, prosseguiu falando, mas com a voz do espírito protetor do rapaz. Meu filho querido, há tempos acompanhamos a sua trajetória, desde os dias em que você e sua mãe recolhiam sucatas na rua. Nos momentos de dor e dificuldade, estivemos, por misericórdia divina, ombro a ombro com vocês, tentando ser como o bom samaritano, que socorre sem perguntar, sem exigir nenhuma retribuição. Você cresceu, se formou, mas não perdeu o nosso amparo, porque Deus nunca abandona seus filhos. Agora, mais do que nunca, é preciso confiar, lembrar-se da mesma fé que o sustentou em épocas de maior dificuldades. Hoje, como ontem, caminhamos contigo, como Cristo caminha conosco em todos os instantes. Seja firme e forte. Persevere no bem, que as portas da justiça se abrirão para aqueles que têm fome dela. Procure aconselhar-se com o seu velho professor, pois ele tem muito a lhe dizer. Muita paz no seu coração. Quando se fez silêncio, Mário sentiu-se renovado e disse à senhora: Muito obrigado, dona Lourdinha. Estava precisando muito dessa prece. Agradeça ao Criador, meu filho. Posso lhe fazer uma pergunta? Esteja à vontade. A senhora poderia me esclarecer por que tantas panelas sobre o fogão? Embora eu more sozinha, costumo fazer bastante comida para os que aqui vêm de estômago vazio. Existe muita miséria no mundo. E os irmãos que aqui chegam não procuram só orações, mas também um pedaço de pão. A senhora é uma santa, dona Lourdinha. Imagine. Posso fazer mais uma pergunta? Certamente. Como se chama aquele homem do quadro, pendurado perto da cômoda? É um grande amigo dos sofredores. Chama-se Doutor Bezerra de Menezes. Os personagens destes episódios nos levam a lembrar de muitos conhecidos, criaturas como nós que vivem problemas de relacionamento humano e que, se não se abrirem a sentimentos mais equilibrados e fraternais, dificilmente chegam a soluções felizes.
Todavia, quando pensamos em acontecimentos de nossas vidas ocorridas em oportunidades passadas, podemos concluir que os dramas e problemas são temporários, e se agirmos com compreensão e paciência, vamos superando os obstáculos e avançando no dia a dia de maneira relativamente tranquila. Fica-nos claro que quando alimentamos a mente com pensamentos de compreensão e bondade, recebemos ajuda indiscutível. Saibamos orar com equilíbrio e sinceridade, e poderemos seguir nossa rota de maneira perfeitamente aceitável, mas sempre cumprindo os deveres sem vacilação. A senhora podia me esclarecer por que tantas panelas sobre o fogão? Embora eu more sozinha, costumo fazer bastante comida para os que aqui vêm de estômago vazio. Existe muita miséria no mundo, e os irmãos que aqui chegam não procuram só orações, mas também um pedaço de pão. A senhora é uma santa, dona Lourdinha. Imagine. Posso fazer mais uma pergunta? Certamente. Como se chama aquele homem do quadro, pendurado perto da cômoda? É um grande amigo dos sofredores. Chama-se Doutor Bezerra de Menezes. Mais tarde, em sua casa... Trouxe um cafezinho fresco para você, filho. Obrigado, mamãe. Você ainda não disse o que achou da dona Lourdinha. É uma pessoa ótima. Parece uma santa. Houve um momento em que parecia que alguém falava pelos lábios dela. Eu também tive essa impressão. Fiquei comovida quando ela disse que sempre tem um pedaço de pão para os que lá chegam de estômago vazio. Mostrou quanto é boa e generosa. Qual é a religião dela? Não sei. Ela nunca comenta sobre isso, mas também não exige que as pessoas que a procuram sejam desta ou daquela religião. Exemplo disso é que sua casa é frequentada por católicos, espíritas, crentes. E ela atende a todos? Indistintamente. Pobres, ricos, com religião ou sem religião. Todos recebem a sua proteção. Tivemos sorte que hoje não havia ninguém, mas a casa dela vive cheia de pessoas. Que suspiro foi esse? Acho que vou seguir o conselho da dona Lourdinha e procurar o meu antigo professor, o Dr. Otaviano. Lembra-se dele? Como iria esquecer o homem que fez aquele discurso tão lindo no dia da sua formatura? Foi tão emocionante que eu quase chorei. Interessante. O quê? Enquanto ela fazia a sua oração, o rosto do Dr. Otaviano não saía do meu pensamento. É mesmo? Foi uma impressão muito forte. E acha que ele pode te ajudar? Não sei, mas não custa tentar, não é? Então, procure esse homem, meu filho. É o que eu vou fazer, agora mesmo. Assim que chegou ao fórum, Mário dirigiu-se à secretária do velho professor. Por favor, senhorita, gostaria de falar com o Dr. Otaviano. A quem devo anunciar? Meu nome é Mário Rodrigues Gonçalves. Sou advogado. Ele deve se lembrar de mim. Um momento, por favor. A secretária comunicou-se com o gabinete do professor pelo interfone e, segundos depois... O senhor pode entrar. Muito obrigado. Com licença, professor. Entre, rapaz. Boa tarde, professor. Como tem passado? Eu estou bem, meu jovem. O senhor lembra-se de mim? É claro que sim. E é sempre um prazer rever meus antigos alunos, principalmente os bons como você. Muito obrigado. O que deseja? Gostaria de conversar com o senhor, se puder me dar um pouco da sua atenção, claro. Infelizmente, rapaz, no momento é impossível. Eu estou de saída para a sala de julgamento, onde um caso polêmico aguarda apreciação urgente do tribunal. Desculpe. Sendo assim, voltarei um outro dia. Por que não fica para assistir ao julgamento? E eu posso? Com certeza. Quando ele tiver terminado, poderemos conversar. Então, eu fico. Ótimo. O
O caso em julgamento era o de uma jovem senhora com uma doença virótica contraída durante a gravidez. Em consequência, o feto fora contaminado e apresentará graves problemas de saúde, pois nascerá com sérias anomalias neurológicas e oculares, retardo mental e motor e ainda microcefalia. Segundo o parecer médico, não havia prognóstico de cura para esse distúrbio. O pedido de autorização para o aborto já havia sido concedido pelo juiz da cidade onde a gestante residia com os pais, mas houve recurso do promotor, e a questão agora seria definitivamente analisada pelo Tribunal de Justiça. O Dr. Otaviano e mais 2 juízes compunham a Câmara de Julgamento. O julgamento provocou muita curiosidade de advogados, alunos e outras pessoas interessadas. Além disso, muitos espíritos amigos estavam no recinto. A mãe estava carinhosamente envolvida. O primeiro a se manifestar por sorteio foi o Dr. Ricardo Antunes Lopes, que votou pela interrupção da gravidez. O segundo foi o Dr. Otaviano. Bem relatou o eminente juiz Ricardo Antunes que o presente caso exigiu intensas reflexões. Acho que são respeitáveis os argumentos de Sua Excelência, mas com eles não concordo, Data Vênia. Em primeiro lugar, devemos lembrar que a Constituição brasileira, a lei mais importante do nosso país, contempla a regra que assegura o direito à vida. O primeiro e mais importante de todos os direitos do homem é o direito à vida. Conceder o aborto é violar esse sagrado direito. É dar autorização para matar o embrião, ceifando-lhe a existência sem possibilidade de defesa. Penso que nenhum outro direito pode se sobrepor ao direito à vida, a não ser se a gravidez importar risco de morte para a própria gestante. Hipótese que a cada dia vem se tornando mais rara em face dos avanços da medicina. Meu ilustre antecessor falou, com razão, das enormes dificuldades que a mãe enfrentará para cuidar da criança. É verdade. No entanto, embora reconhecendo a elevada dose de renúncia e a abnegação que se exigirá dessa mulher, temos que concordar que o foco do problema não é esse. Não se põe na mesma balança o direito à vida do embrião e o direito à comodidade da mãe. A vida não é um bem menor em relação ao conforto materno. Por acaso, se o primeiro filho dessa mulher viesse a adoecer gravemente na adolescência, alguém pregaria o homicídio para aliviar os pais? Por certo que não. Então, por que extinguir a vida do feto? Por outro lado, quem nos garante com plena certeza que a medicina amanhã não encontrará meios de cura para essa enfermidade? O doutor Otaviano continuou com a defesa da vida com equilíbrio, mas também com paixão, e rematou seu pronunciamento com estas palavras. Por essas razões, meu voto nega a autorização pleiteada, a fim de que venha ao mundo essa criança, e que ela cumpra a missão que Deus lhe confiou. O terceiro juiz votou pela concessão do direito da mãe interromper a gravidez, e a decisão foi recebida com um grito de liberdade pela jovem senhora, mas não pelo reencarnante, que se abateu emocionalmente. Terminado o julgamento, Otaviano se reuniu com Mário em seu gabinete. Agora podemos conversar, Mário. O que achou do julgamento? Sinceramente, estou com a cabeça fervendo, professor. Confesso que não saberia dizer qual a melhor solução para o caso. Ainda bem que não sou juiz. Depende de como você enfrenta o problema. Se achar que o juiz está lá para resolver o problema dos pais, a decisão é fácil. Interrompe-se a gravidez. Entretanto, se achar que deve proteger o feto, a criança que está para nascer, a solução é deixar essa criança vir ao mundo. Estamos diante de um conflito de interesses, o da mãe e o da criança. Qual deles deve prevalecer? Qual seria a sua opinião? Bem, acho que deve prevalecer o da criança, sem dúvida. Nenhum direito se sobrepõe ao direito à vida. Porém, eu fico pensando, que proveito teria a vida para esse serzinho? Responda-lhe com a seguinte pergunta.
Se um pai sifilítico e uma mãe tuberculosa tivessem 4 filhos, o primeiro, cego de nascença, o segundo, morto logo após o parto, o terceiro, surdo-mudo e o quarto, tuberculoso. E como se não bastasse, essa mãe ficasse grávida do 5º filho. O que você faria? Interromperia essa gestação? Você teria matado Beethoven, meu caro Mário. Teria impedido que viesse ao mundo esse famoso gênio da música? Poderíamos citar o caso não menos famoso de Thomas Alva Edison, um dos maiores cientistas da história mundial que patenteou mais de 1000 invenções, apesar de ser surdo desde os 12 anos de idade. Helen Keller ficou cega, surda e muda na primeira infância, mas isso não impediu que ela se tornasse uma das mulheres mais conhecidas do mundo moderno. Aos 10 anos de idade, lia pelo sistema Braille e, tempos depois, especializou-se na leitura de lábios pelas vibrações. Com a mão pousada num piano, percebia pequenos tremores que lhe permitiam sentir a melodia. Chegou a escrever livros que foram traduzidos para diversos idiomas. Se essas celebridades fossem concebidas nos dias de hoje, provavelmente não viriam ao mundo em razão dos problemas genéticos que, de certo, a medicina fetal identificaria. Francamente, estou espantado, professor. Será que esse feto, cujo aborto foi hoje autorizado, não poderia amanhã vir a ser um grande cientista? Ainda que não fosse, por que razão deseja-se que somente venham ao mundo seres saudáveis? Não seria isso racismo cromossômico? E a nossa Constituição garante proteção aos portadores de deficiência, o que, por certo, exclui a ideia de matá-los. Mas vamos deixar esse assunto de lado. Diga-me, rapaz, o que quer conversar comigo? Professor, estou muito desorientado. Preciso da sua ajuda. E em que eu posso ajudá-lo? Tive uma experiência desastrosa em meu primeiro emprego. Consegui vaga num excelente escritório de advocacia e 2 semanas depois fui despedido. O que aconteceu? Foi-me passado um caso de divórcio amigável e eu acabei contribuindo para a reconciliação do casal. Mas isso não foi uma experiência desastrosa. Pelo contrário, foi vitoriosa. Mas meu chefe não pensou assim. Ele ficou possesso porque perdeu bons honorários. E não considerou que o cliente ficou mais satisfeito? Por certo que não. Tanto que me demitiu. E por isso você está desanimado? E não é natural? Ora, meu caro Mário, não há razão para isso. Sua consciência está tranquila por ter feito o que era preciso. Se o casal tivesse se divorciado, você estaria bem? Evidentemente que não. Então não se preocupe com a opinião do seu chefe. Mas se tivesse agido como queria, não teria sido punido com a perda do emprego. Calma, meu rapaz, calma. Lembre-se de que todas as nossas condutas geram consequências que retornam a nós mesmos. Tudo o que semeamos na vida, nós mesmos colhemos. Se você plantar rosas, colherá rosas. Se plantar espinhos... O que o senhor está querendo dizer? Pense que a todo instante estamos fazendo escolhas, opções. E amanhã estaremos vinculados a essas escolhas, inevitavelmente. Por exemplo, a pessoa que fuma fez uma escolha. Ela pode fumar ou não fumar, mas escolheu fumar. Portanto, essa escolha acarretará uma consequência. Provavelmente enfermidades das mais variadas. A todo momento estamos moldando o nosso futuro com as escolhas que fazemos no presente. Não entendo que isso tem a ver com o meu caso. No seu caso, você fez uma escolha entre separar o casal e tentar a reconciliação. Você optou pela segunda possibilidade. Sua escolha trouxe felicidade para 2 pessoas. Logo, amanhã você colherá o fruto desse bem que retornará a você tranquilamente. E se eu tivesse obedecido ao meu chefe? No futuro, você experimentaria dificuldades em sua vida. Tudo que fazemos aos outros, a nós mesmos fazemos. Receberemos amanhã o produto da nossa semeadura de hoje. Mas eu não agi dessa forma visando recompensa. Por isso mesmo, não tenha a menor dúvida de que, um dia, o universo se incumbirá de retribuir a você todo o bem proporcionado ao casal reconciliado. Tomara que o senhor esteja certo, mas confesso, eu nunca havia pensado nisso.
Quase todas as pessoas vivem com uma certa irresponsabilidade perante a vida. Fazemos opções a todo instante, mas não queremos ficar vinculados aos efeitos das nossas preferências. E, por falar em preferências, você gosta mesmo da profissão que escolheu? Embora ache maravilhoso advogar, o que eu queria mesmo era ser delegado de polícia. Ah, sim? O senhor deve se lembrar da minha paixão pelo direito penal. Claro que me lembro. Você foi um dos melhores alunos nessa matéria. Eu tinha verdadeira fixação pelas aulas. Não as perdia por nada deste mundo. E por que então não tenta a carreira de delegado? Está brincando comigo, professor? E por que eu brincaria? Porque é uma carreira difícil, ora. O concurso é muito disputado e eu não teria tempo de estudar o suficiente. Além do mais, sou um advogado iniciante. E o que tem isso? Todos sabem que nesses concursos só gente graúda consegue passar. Não é bem assim. Preciso cuidar da minha vida, professor. Estou desempregado. Tenho minha mãe para sustentar e muitas contas para pagar. Não posso perder tempo construindo castelos de areia. Seria muita ousadia da minha parte pretender a carreira de delegado de polícia. Justiça além da vida. Obra de José Carlos de Luca, adaptada por Amilcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto, Sidney Carbone.